eu vou mostrar que existem sabotadores e aceleradores que podem fazer com que você viva da psicologia de forma mais devagar ou de forma mais rápida. Por que isso? Porque eu vejo, acompanho, eu faço mentoria para psicólogos, eu tenho os meus alunos, eu tenho a minha experiência clínica, eu converso com vários colegas que muitas vezes não alcançam os objetivos. E por que não alcançam os objetivos? Porque muitas vezes utilizam estratégias que são erradas, que atrapalham. Então, esses são os sabotadores. E tem também os aceleradores, que são aquelas estratégias que vão te levar para onde você deseja, que vai acelerar o processo. Então, o tema da nossa live hoje essa é a estratégia para você viver da psicologia e viver da psicologia mais rápido. Então, a estratégia de hoje é um acelerador do seu processo de crescimento profissional. Bom, e o que é essa estratégia, então, que vai acelerar o seu processo para você viver bem da psicologia de forma mais rápida? Que estratégia é essa, Aline? Fala logo, vou falar para você. Essa é a estratégia que é um atalho e um acelerador, que chama divulgação. Essa é a estratégia para você viver da psicologia mais rápido. Quando você divulga o seu trabalho e divulga bem o seu trabalho, você vai ganhar velocidade nos seus resultados. Então, divulgar é tornar-se conhecido, conhecida. Ponto número 1. É necessário que você se torne conhecido, que você se torne conhecida como psicóloga, como psicólogo. E eu esqueci de dar esse recado no início, vou dar agora. Pega papel e caneta. Divulgar é fazer o marketing trabalhar para você. E não você trabalhar para o marketing. Então, o que eu tenho acompanhado, que muitos colegas estão produzindo conteúdo, vídeo, grava, e a agenda não está cheia, não está recebendo adequadamente, o preço de sessão está ruim, tem vários ajustes aí que precisam ser considerados e feitos. Então, divulgar é entender que o seu serviço precisa chegar até o seu público, até a pessoa que você vai atender. Se você atende adulto, a sua divulgação tem que chegar até os adultos. Se você atende adolescente, a sua divulgação tem que atender aí, chegar até o público que vai tomar a decisão de marcar uma sessão para os adolescentes. A mesma coisa para crianças, você pode divulgar seu trabalho para profissionais que prestam serviço para crianças ou para os pais, mas é importante que divulgar o seu trabalho é fazer com que o seu serviço chegue até o seu público. Divulgar é se posicionar no mercado. E não é qualquer posição, é se posicionar adequadamente no mercado. Ficar conhecido, fazer com que o marketing trabalhe para você, fazer com que o seu serviço chegue até seu público, se posicionar. Divulgar é, anotem isso, coloquem nos comentários essa frase. Divulgar é ter controle da sua carreira. Porque quando a gente não divulga, nós perdemos o controle. E qual controle? O de entrada de novos pacientes. E isso é perigoso. Mas quando você divulga adequadamente, você acelera os seus resultados. Se você não está tendo resultados, é bem provável que você não esteja divulgando adequadamente, tendo estratégias coerentes, estratégias que são eficientes para atrair o seu público. Bom, se divulgar é a estratégia que vai acelerar o seu processo, tem coisas que não vai acelerar o seu processo. E o que não é esse atalho? Qual é o sabotador? Qual é o oposto desse atalho que eu estou compartilhando aqui com vocês? Bom, primeiro, nós temos às vezes uma ideia de que a gente só divulga o nosso trabalho de uma forma. Errado. Isso não é divulgar. Existem inúmeras formas de divulgação. Então, se você pensa que vai divulgar seu trabalho somente numa rede, ou somente com um cartão de visita físico ou digital, ou somente em uma estratégia, errado. Você precisa ter várias estratégias que se complementam. Desde o cartão de visita até outras formas de divulgação que são eficientes também.
Outro erro, que não é o que eu estou falando aqui, e que eu vejo muitos colegas cometendo: divulgar não é reproduzir o que todos fazem. Não é, não é. Divulgar não é reproduzir o que todo mundo faz. Porque se todo mundo fizesse, e todos que fizessem estivessem tendo resultado, não teria tanto colega de profissão passando sufoco de falta de pacientes entrando. Então, é errado, não funciona reproduzir aleatoriamente o que todos estão fazendo. Então, gravem isso, porque eu vejo muitas pessoas cometendo, e aí isso sabota, desconstrói, dificulta você viver da psicologia. E divulgar não é aplicar uma estratégia única. Então, não adianta você distribuir cartão de visita, sentar lá no seu consultório, ou na sua casa, no seu home office, e ficar esperando. É bem provável que você não vai ficar visível adequadamente, confiando somente em uma estratégia. Então, se você faz isso, cuidado, porque isso vai desacelerar. E divulgar não é um trabalho impensado. Divulgar envolve planejamento. Então, quando você está aí divulgando, só reproduzindo, só copiando, vou fazer isso aqui. Não, divulgar precisa de planejamento. Um negócio precisa de planejamento. Um negócio de sucesso precisa de planejamento. E não é difícil, não é complicado. Muitas vezes a gente acha que é porque a gente não está tendo resultado, a gente fica batendo cabeça, queimando neurônio, sem ter resultado. Então, divulgar não é reproduzir o que todos fazem, não é ter uma estratégia única, não é fazer de forma aleatória, impensada, necessita planejamento, acompanhamento dos seus resultados, entender qual caminho está dando certo, qual caminho tem que ser melhorado, qual caminho que você não vai fazer. Porque tem caminho que não vai fazer com que o seu serviço chegue até o seu público. Bom, e por que então que eu estou garantindo aqui para vocês hoje que a divulgação é a estratégia que vai fazer com que você viva mais rápido da psicologia? Primeiro, a divulgação certa vai permitir a entrada de novos pacientes, de novos clientes. O psicólogo clínico, ele vive de atendimentos. A base da psicologia clínica são atendimentos psicológicos. E quem que nós atendemos? Pessoas. Quem são essas pessoas? Pacientes, clientes. E nós precisamos de quê? Dessas pessoas chegando e procurando pelo nosso serviço. É a procura de várias pessoas que vai garantir que você tenha pacientes para atender. Parece óbvio, mas acreditem ou não, ou se identifiquem ou não, tem colegas que não fazem divulgação nenhuma. Vou falar sobre isso também. Mas é a procura de várias pessoas, de vários pacientes, de vários clientes que vai garantir que você tenha atendimentos. E ter atendimentos vai garantir o quê? Uma agenda regular. Notem, não é uma agenda cheia, é uma agenda estável. Talvez você está aqui e já tenha atendido convênio. Tem vários pacientes, às vezes, chegando, mas isso não faz com que você viva da psicologia, mas é só um spoiler do que vem pela frente. Então, vem comigo. Ter pacientes querendo ser atendidos por você vai permitir que você selecione as demandas que você deseja atender. E que você cobre um valor adequado, que te sustente, que mantenha a sua atividade profissional, que mantenha o padrão de vida que você deseja ter. E tudo isso começa onde? Com a entrada de novos pacientes, com o fluxo de entrada do seu negócio. E como que a gente tem controle disso? Assumindo a nossa divulgação. Isso faz com que a gente tenha segurança das demandas, segurança do fluxo e controle sobre a nossa agenda. Gravem isso, anotem isso, porque isso é importante para o seu crescimento profissional. Bom, quando eu comecei a atender, vou contar uma historinha para vocês. Eu fui atendendo uma clínica que não era minha, eu tinha outro emprego, mas queria mudar de carreira, e eu fui atendendo uma clínica. E nessa ocasião, recém-formada, eu pensava que eu ia atender na clínica, então que a clínica levaria os pacientes para mim. E de fato foi assim. Só que tinha sessão que eu recebia menos de R$25.
Coloca aí alguém, quem nunca, né, começou atendendo convênio, quem nunca passou por essa situação. Coloca aí, se você conhece alguém, não vou nem falar se você se identifica, se você conhece alguém que já recebeu ou que recebe menos de R$ 25, coloca aí uma hashtag quem nunca. Bom, quando eu comecei a atender nessa clínica, eu esperava que a clínica mandasse os pacientes para mim. E aí eu fui vendo que isso não estava legal, porque primeiro, eu estava recebendo somente pacientes de convênio. E aí eu não tinha controle dos pacientes que chegavam até mim, que o meu fluxo de entrada estava no controle da secretária da clínica. E a secretária seguia a orientação da dona da clínica. Então, os pacientes particulares, a princípio, iam para dona. E aqueles pacientes que sobravam iam para mim. E aquilo me parecia injusto, não só parecia, né? Era injusto, porque eu não tinha controle. Mas eu podia ficar alimentando, ai, que injusto, puxa. Não, o que, que eu fiz? Comecei a divulgar o meu trabalho. E depois que eu comecei a divulgar o meu trabalho, a minha realidade começou a mudar, o meu jogo virou. Quando a gente começa a fazer a nossa divulgação, a gente muda de nível no jogo. A gente evolui, a gente passa de fase, a gente cresce. Por quê? Porque a gente assume um controle que é nosso. Ótimo, se a clínica manda lá os pacientes é o que você quer atender, tá tudo certo, está vivendo da psicologia, ótimo. Mesmo assim, ainda assim, eu sugiro que você comece a fazer a sua divulgação. Porque se por qualquer eventualidade a clínica fecha, você para de atender lá, você perde a sua entrada de pacientes. Você não perde nem só onde você vai atender, como você perde também o seu fluxo. Bom, mas isso aconteceu comigo. Mas não só comigo que isso aconteceu. Tem uma aluna que entrou no meu curso mais ou menos 1 mês e meio, que não tinha nenhuma estratégia de divulgação. Sempre que os meus alunos entram, fazem lá a inscrição e entram, eu faço uma avaliação diagnóstica para entender o ponto que ele está e onde que ele quer chegar, e aí eu vou acompanhar esse crescimento dos meus alunos. E aí, quando eu estava conversando com essa aluna, mandei lá a avaliação, ela respondeu lá que não tinha nenhuma estratégia de divulgação. Em mais ou menos 1 mês e meio de curso, usando essas estratégias, aplicando as técnicas, ela conseguiu já se posicionar em primeiro lugar da sua região. E sem ficar postando conteúdos. E hoje ela está vivendo de um marketing que trabalha para ela. Incrível isso. Incrível. A ideia é você ter um marketing que trabalha para você, não você trabalha para o marketing. Isso é uma divulgação eficiente. O mesmo aconteceu com uma outra aluna que tem recebido diariamente ligações de pessoas procurando pelo seu serviço. Por quê? Porque hoje ela está visível também entre os psicólogos mais procurados na sua região. Então, quando a gente utiliza a estratégia certa, consegue conversar com o nosso público, é isso que acontece. A gente assume o controle. Bom, vamos lá. Estratégia de divulgação, como seria? Vamos lá. Antes de falar o que é, eu quero aproveitar isso, essa sua dúvida, e falar assim, eu sei, e vou falar isso porque eu acho interessante. Quando a gente está ouvindo um assunto que a gente não tem muita experiência com o sucesso dessa estratégia, por exemplo, surgem vozinhas. E que vozinhas são essas? Aquela vozinha que vem assim, mas eu não quero ficar fazendo isso, eu não quero fazer divulgação, eu não sei fazer divulgação. Ou então isso é difícil demais. Ah, Aline, eu já tentei, eu não consegui. Não tem pacientes. Ou tem muitos profissionais. Eu sei que quando você pensa em divulgação, podem surgir algumas ideias, alguns pensamentos que podem atrapalhar você de fazer uma divulgação bem feita. Outros podem pensar assim, mas eu não quero ficar postando, eu não quero ir para o Reels. Tem gente que pode achar isso. Ótimo, você não precisa disso para viver da psicologia. Ao contrário, eu não sei se quem está aqui, minha audiência que está me vendo, se tem feito isso, essa produção de conteúdos. Se você tem feito, quantos pacientes você recebeu na última semana vindo de postagens de conteúdos? Quero saber, coloque aí quantos. Porque quando eu pergunto isso, normalmente o número é mínimo ou zero. Bom,
Existe um jeito certo, Simone, de divulgar. E aí nós vamos para a estratégia. E existe um jeito certo e existe um jeito errado. O que eu vejo as pessoas fazendo do jeito errado? Estou falando isso porque às vezes está pensando que está fazendo certo e não está tendo resultado porque está usando o jeito errado. E eu vou colocar aqui 3 formas, existem mais também, mas eu vou colocar as principais que eu vejo colegas colocando um jeito errado da divulgação. Existem 3 formas muito erradas que podem estar comprometendo os seus resultados. Primeiro, não divulgar. Se você não divulga, logo você não existe para o seu público. Ou então, muitas pessoas apostam em uma única forma de divulgação. Errado. Ou ainda fica esperando que as pessoas te encontrem por indicação de parentes, por indicação de amigos, por indicação de colegas. Errado. Isso é você não ter controle do seu fluxo de entrada. Segundo erro, usar as redes sociais e confiar somente na divulgação orgânica das redes sociais. Como assim divulgação orgânica? Tem gente que nem sabe o que é divulgação orgânica. Divulgação orgânica é quando você vai na rede que você utiliza e faz uma postagem. E aí você acredita que aquilo que você está postando vai ficar visível para todo mundo, e não fica. Cada vez mais a divulgação orgânica fica menos visível. Assim que funciona. Por quê? Porque tem gente demais fazendo e porque também as redes querem ganhar dinheiro com isso. São empresas. E empresas querem lucro. E no dia que você entender que você, como psicólogo, é uma empresa e pensar no seu lucro, você vai ter resultados melhores do que você tem hoje. Então, não é errado as redes sociais quererem lucro. Por quê? Porque elas proporcionam várias atividades, como distração, informação, conexão. Eles têm equipes grandes trabalhando para sustentar redes grandes. Essas redes que nós utilizamos, YouTube, Facebook, Instagram. Então, logo, elas precisam de dinheiro. E por isso que cada vez mais a divulgação orgânica distribui cada vez menos. Então, é errado você pensar que fazer um vídeo e soltar ele ali, ele vai voar e atrair pacientes para vocês. Por quê? Porque a distribuição orgânica, a divulgação orgânica, ela é pouco confiável. Terceiro erro, o jeito errado aqui, não se comunicar adequadamente com seu público. Usar uma linguagem que não conecta. Vou dar um exemplo. Eu estava ontem analisando um material de divulgação e o material começava mais ou menos assim. Eu, psicóloga tal, ajudo sujeitos a... Não lembro qual era o resto. Alguma coisa. Aí eu olhei para aquilo. Se fosse uma pesquisa científica para ser publicada lá no Cielo, aí tudo bem, você pode usar que na pesquisa você aplicou, fez uma análise com sujeitos. Mas quando uma pessoa está ali procurando um psicólogo, ela não quer ser vista como um sujeito. Ela quer ser vista como uma pessoa. Só para dar um exemplo. Então, quando a gente não se comunica adequadamente com o nosso público, nós nos desconectamos dele. E às vezes a gente usa uma linguagem formal demais, rebuscada demais, técnica demais, que não conecta. Então, isso é um problema que pode estar fazendo com que você não tenha uma comunicação adequada, que os pacientes não se conectem com você. E como é que é o jeito certo? Existe uma estratégia de divulgação que, no meu método, eu chamo de divulgação intencional. O que é isso? Você precisa planejar as suas ações de forma intencional, com intencionalidade. Então, se você atende adulto, a sua linguagem tem que ser para o público adulto. Se você atende pais, a sua comunicação tem que ser para pais. Se você atende crianças, sua linguagem tem que ser para esses pais dessas crianças, ou para os responsáveis, ou buscar parceiros, por exemplo, que vão entender o seu serviço e que vão levar o seu serviço para a pessoa que precisa dele. Então, quando a gente faz uma divulgação intencional, quando a gente tem intencionalidade, a gente consegue se posicionar
de forma adequada ao nosso público. Se posicionar entre os primeiros psicólogos da sua região, da sua cidade. E como que a gente faz isso, então? Como é que você vai se posicionar entre esses primeiros psicólogos da sua região, da sua cidade? Primeiro, se comunicando adequadamente com seu público. Usar palavras que conectam. Usar termos que sejam compreensíveis para um público leigo. Observem aqui que eu estou falando aqui com psicólogos. E eu tento falar numa linguagem simples. Simples. Eu poderia aqui estar falando difícil. Mas se eu estivesse falando difícil, eu não me conectaria tão bem. Por quê? Porque nós somos pessoas, nós queremos leveza, facilidade na compreensão daquilo que está sendo passado. E eu tenho alunos que são mestres, que são doutores, que são especialistas. E eu falo da forma mais simples. Simplicidade conecta. Simplicidade não é falar de qualquer jeito, usando palavras inadequadas. Observem, notem isso. É você usar palavras que sejam compreensíveis para o seu público. Isso vai conectar, palavras que acolhem, palavras que ele se identifica, palavras que ele tenha interesse por você. Então, não adianta você falar que é da Gestalt, se o paciente, o que é isso? Ah, eu sou TCC. TCC para muitos é monografia, trabalho final de curso. Ah, eu sou da psicanálise. O público leigo, às vezes, não entende esses termos. Ele não quer saber isso, ele quer saber se você vai resolver ou não o problema dele. De forma bem simples, é isso que o nosso paciente quer quando ele pega o telefone e vai fazer uma chamada para saber sobre o seu serviço. Segundo ponto, para você se posicionar adequadamente, para você divulgar adequadamente, você precisa ter uma imagem profissional que atraia o seu público. Eu vejo que um dos primeiros passos que os colegas fazem ao se formar é buscar ali um cartão de visita lindo, é colocar logo lá na capa da rede social, é colocar logo no perfil. As pessoas se conectam com pessoas. Observem que grandes marcas, como por exemplo a Nike, que já tem um símbolo conhecido, divulga o trabalho utilizando a imagem de atletas que são conhecidos. Por quê? Porque o público conecta com pessoas. A marca pode até ser legal, porque cria uma identidade. Não tem como colocar, por exemplo, a foto do Neymar estampada nos tênis. Aí a marca funciona. Mas as marcas, as grandes marcas, colocam imagem de pessoas, porque as imagens conectam. A sua foto precisa ser autêntica, sua, coerente com a sua personalidade, com o seu estilo, com o seu jeito. E além disso, é interessante que muitas pessoas não sabem escolher a melhor foto para o perfil. Uma das coisas que eu analiso, assim que eu bato o olho, eu falo, não tá legal isso aí. Por quê? Porque a sua foto precisa estar tecnicamente correta, nítida, realçando as suas características, iluminada, posicionada, enquadrada. Então, tem gente que coloca uma foto que fica distorcida, fica, sei lá, não fica legal. Então, fica aí, quer se posicionar, presta atenção nessas dicas aí, para você atrair seu público, nada melhor do que você mesmo para se conectar. Terceiro ponto, usar mais de uma estratégia de divulgação é o que vai dar base para o seu negócio ter fluxo de entrada de pacientes. Por exemplo, você quer utilizar o cartão de visita? Faz sentido para você? É interessante? Utiliza o físico e o digital. Quer fazer uma divulgação nas redes? Tudo bem, não tem problema. Vai fazer a divulgação orgânica e a divulgação paga. Você precisa ter várias estratégias de divulgação. Por quê? Porque cada público se conecta de um jeito diferente. Vou dar um exemplo aqui agora. Tem pessoas que estão me assistindo no Instagram. Por quê? Porque preferem o Instagram. Tem pessoas que estão me assistindo no YouTube. Por quê? Porque preferem o YouTube. Tem pessoas que estão no Facebook. Por quê? Porque preferem o Facebook. Isso significa que as pessoas
interagem de forma diferente. Então, você precisa interagir de mais de uma forma com o seu público para que ele se conecte e seja atraído até o seu serviço. Quarto ponto, as pessoas, quando a gente pensa em divulgação, as pessoas próximas precisam entender a utilidade do seu serviço. As pessoas precisam entender a utilidade do seu serviço. Que pessoas? Primeiro, as pessoas próximas. E eu vou usar aqui um termo para vocês, que sempre que eu penso nisso, eu me arrepio, porque eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu sou apaixonada pelo impacto da nossa profissão. Você precisa transbordar a psicologia. O que é isso? É preciso que o seu vizinho, que o porteiro, que os seus amigos, que os seus parentes, que seus inimigos, todos saibam que você é um psicólogo, que você é uma psicóloga. Mas não só isso, você não vai sair, oi, tudo bem, eu sou psicóloga. Não, não é isso. É preciso que você mostre, sem falar os casos específicos, mas que você mostre e acredite na importância, na utilidade da sua profissão. É importante que você transborde a psicologia, que não seja uma coisa vergonhosa, morna, fria. É preciso que você transborde. E eu não conheço nada frio que transborda, nada. Você pensar num vulcão, o vulcão é quente. Se você pensar no leite derramando, é quente. Aquilo que ferve. É preciso que a sua paixão pela psicologia reacenda. Que você coloque paixão na sua fala. Que você articule tudo com paixão. Para as pessoas próximas, no contato do seu paciente. Quando o paciente ligar para saber do seu serviço e perguntar o preço, não vai falar o preço, é mostrar a sua paixão. Que você quer atender aquela demanda, se for uma demanda que você queira atender. O paciente precisa sentir que a psicologia está viva em você. Faz sentido isso que eu estou falando? Isso é o que eu chamo de transbordar a psicologia. É preciso que as pessoas entendam, percebam a sua paixão. Que entendam a utilidade do que você faz. No dia que você transbordar a psicologia, no dia que você ficar visível para o seu público, a sua agenda não vai mais ficar vazia. Você vai ter pacientes sempre te procurando. Você vai ter pacientes querendo ser atendidos por você. Você vai ter pacientes te indicando, porque ninguém feliz fica contido. Quando a gente tem uma boa notícia, a gente sai correndo para contar. Eu vivencio isso hoje. Ah, o boca a boca não funciona. 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 Nada melhor do que um depoimento vivo para ser um testemunho. A pessoa fala assim, eu fui atendida pela Aline, lá na minha página do Doutoralha tem a opinião dos meus pacientes, o que eles dizem sobre mim. Quando um paciente lê aquilo, ele se motiva, porque se alguém conseguiu mudar, ele também vai conseguir. Se alguém está falando aquilo de mim, é muito melhor do que eu. Isso sou eu transbordando a psicologia, sem postar vídeos nas redes sociais para atrair pacientes. Quando eu comecei, 2017, a fazer divulgação, eu fiz umas 2 lives, gravei mais 2 vídeos. Se você procurar aí, talvez você encontre esses vídeos na internet. Hoje, eu tenho uma agenda cheia, estável, que não cabe pacientes, eu tenho que indicar. Por quê? Porque eu transbordo a psicologia. Se vocês estão aqui hoje, é porque eu quero ensinar, mostrar que vocês também podem transbordar a psicologia.